Olá, amigos de Safras e Mercado, sou jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, 10 de agosto, estamos começando o pré-USDA. Nesse vídeo a gente conversa sobre a expectativa para o relatório de oferta e demanda do Departamento Norte-Americano de Agricultura, que será divulgado na sexta-feira, a partir das 13 horas. Relatório de agosto. Antes de apresentar nosso time, digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para não perder tempo, inscreva-se e ative as notificações para saber dos nossos vídeos atualizados diariamente. Entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, lá você vai ver todo o conteúdo desses consultores, de outros consultores de Safras e Mercado, nossa agência de notícias, cotações, enfim, todas as informações que você precisa para o agronegócio. Boa tarde, Luiz Fernando Roque, vai falar para a gente sobre soja, tudo bem? Boa tarde, Alessandro, Paulo, Elcio, é um prazer estar aqui de novo. Vamos lá, mais um relatório do USDA aí, um relatório bem importante, porque deve trazer algumas mudanças aí para os quadros de oferta e demanda, principalmente devido ao clima aí nos Estados Unidos, que não tem sido muito favorável. Paulo Molinari, tudo bem? Agora Olá, sim. boa tarde a todos, tudo bem? Tudo tranquilo. Vai nos falar sobre milho, Paulo, e quem vai falar sobre trigo é o Elcio Bento. Tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro, tudo bem? Olá a todos. Vamos para mais um relatório. Em princípio, o mercado não esperando grandes alterações, mas vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado de trigo também. Beleza, vou compartilhar a tela aqui com a expectativa do mercado para esse relatório que a gente sempre apresenta nesse vídeo pré-relatório do USDA. Compartilhando a tela, começando pela soja. Expectativa para a produção norte-americana 2022-2023, essa sempre lembrando a expectativa média do mercado, 121,7 milhões de toneladas praticamente. No relatório de julho, o dado apresentado foi de 122,6. Espera, portanto, uma redução na média da expectativa do mercado. Estoques americanos 22-23 de soja, mercado espera quase 6,2 milhões de toneladas. Em julho, eram 6,26 milhões de toneladas. Estoques 21-22, mercado esperando 6,2 milhões de toneladas, eram indicadas em julho 5,8 milhões de toneladas, e os estoques globais de soja 22-23, 99,2 milhões de toneladas é a expectativa média do mercado. Em julho era 99,6, e estoques globais 21-22, que eram em julho 88,7 milhões de toneladas, o mercado espera na média 88,9. Então, Luiz, esmiuça esses dados aí no que deve estar a atenção maior do mercado e o que tu acha aí dessa expectativa? Bom, Alessandro, não tem como ser diferente. O principal dado para o mercado é o tamanho da safra americana, né? A gente veio aí de um mês de julho que não foi muito favorável em termos climáticos, né, para o cinturão produtor. A gente teve várias semanas consecutivas aí de piora nas condições das lavouras. Então, o que o mercado está esperando é uma redução de produtividade esperada, né? Talvez aí um meio bushel por acre, aí, 0,5 bushel por acre, é a média que o mercado espera, que leva aí a um corte de 1 milhão de toneladas, que é mais ou menos isso que o mercado está esperando ali, né? De 122,6 para 121,7. Eu acho que a gente pode ter algum ajuste de área, Alessandro, né? Talvez um aumento aí na casa de 500 mil acres para soja, que daqui a pouco pode compensar um pouquinho essa perda de produtividade, essa diminuição de produtividade que provavelmente o USA vai trazer, né? Então, a gente está trabalhando aqui com uma safra em torno de 122, né? O mercado espera um pouquinho menos que isso. Mas vamos lá, vamos ver o que o USA vai trazer. O principal dado é o dado de produção, dado de produtividade, que naturalmente também vai impactar os estoques, né? Mas a gente pode ver que, embora o mercado espere um corte de 1 milhão praticamente de toneladas na produção, o corte no estoque que o mercado está esperando é bem menor, né, de praticamente 100 mil toneladas. Então, se espera um aumento aí, talvez de esmagamento de exportação para poder segurar esse estoque, né, para poder segurar esse corte maior da produção. Então, é um relatório que tende a ser baixista, né, altista pela questão do corte na produção, mas tem que ver o que o USA vai fazer com os estoques, realmente se vai mexer em consumo,
porque no fim das contas o que vale de fato, né, é aquele estoque final. E assim, com o número de safra 21-22, temporada 21-22, a gente deve ter alguns ajustes pontuais, que a gente está em final de temporada, então não são dados muito importantes nesse momento, a não ser que o USA traga uma surpresa, né? Então é isso, o mercado esperando aí por um corte de produção e um pequeno corte de estoques. Ótimo, vamos mudar aqui a tela para o milho para falar com o Paulo. Bom, Paulo, também como na soja, mas de uma forma mais forte aí, no milho, a expectativa do mercado é de que a produção americana 22-23 seja cortada em relação ao relatório de julho, que foi de 368,4 milhões de toneladas para 365,3 milhões de toneladas, praticamente 3 milhões de toneladas de corte, a expectativa média do mercado, sempre lembrando. Estoques americanos 22-23, mercado esperando 35,1, eram em julho 37,3, estoques 21-22, mercado esperando 38,56 milhões de toneladas na média, em julho eram 38,3, estoques globais 22-23, mercado espera um corte para 309,8 milhões de toneladas em relação a 312,9 de julho, e estoques 21-22 do mundo devem ser indicados aí os estoques em 313,3 contra 312,3 de julho. Paulo, estão esperando um cortezinho aí um pouco mais forte aí no caso do milho, o que tu acha? Bem, a gente deve entender que esse dado de produtividade americana de setembro, de agosto, é o primeiro relatório onde o USDA manda lá o time para o campo e faz o levantamento efetivo de campo, né? Os outros relatórios é uma estimativa do analista do USDA, não está muito baseado no que está acontecendo no campo, claro que tem alguns parâmetros que se usa, mas esse é o primeiro dado onde vai se verificar isso lá nas lavouras, né? E assim, há situações de quebra assim no Nebraska, no Missouri, em Kansas, que é o sul e sudoeste do meio oeste, onde realmente as lavouras foram mais atingidas pelo calor e pela seca de julho e começo de agosto. Agora, Iowa, Indiana, Ohio, Minnesota, Wisconsin, Dakota do Norte, as lavouras estão muito melhores do que o ano passado, certo? E esse é o núcleo da produção. Então, o alvo é sempre os 177 bushels por acre, que é o recorde do ano passado. O mercado está esperando 176, praticamente, 1 bushels por acre a menos apenas na produtividade. Então, dá para notar que não é uma quebra assim expressiva, alguma coisa fora do comum, que não possa ser corrigida via demanda, tá? Então, nós já temos aí a produção de etanol caindo nos Estados Unidos nessa última semana, devido à queda do preço da gasolina, e, naturalmente, isso pode ser compensado com uma parte de corte de consumo, né? Esse é o dado mais relevante desse relatório. O outro dado relevante é o corte da produção da Europa, né, que deve afetar esse tamanho de produção mundial e dos estoques mundiais, que não são muito relevantes, mas a quebra da Europa, naturalmente, mantém a Europa importadora, tá? E isso agrega um fatorzinho a mais para o trigo, aí do Elcio, né? Porque a Europa usa muito trigo na compensação com o milho, na ração, e se tem menos milho, a Europa pode usar um pouco mais de trigo. E depois, por fim, o que o USDA vai fazer com o dado da Ucrânia, né? Porque agora, com o corredor de exportação funcionando, aberto, pelo menos por enquanto, o USDA teria que elevar a projeção de exportação ucraniana, que não pode ficar mais lá embaixo, né? Com os portos voltando a funcionar. Então, são aí 3 informações importantes que realmente podem impactar nesse relatório, mas acredito que o pequeno corte de produtividade que o USDA trouxer no milho para os Estados Unidos já foi preso por Chicago, e não seria surpresa se a gente tivesse uma sexta-feira de baixas em Chicago por conta dessa antecipação da precificação. Lembrando que, em setembro, as colheitas de milho já começam em todo o meio oeste, e aí vem uma pressão aí de 360, 370 milhões de toneladas,
que impacta sobre os preços em Chicago. Beleza, Paulo, vamos falar com o Elcio agora sobre o trigo. Ele já vai com certeza tocar nesses pontos aí que o Paulo falou em relação ao trigo, em relação à Ucrânia, guerra. Vamos lá, vamos ver o trigo. A expectativa do mercado é para uma indicação de produção total de trigo dos Estados Unidos 22-23, média da expectativa do mercado, praticamente 48,8 milhões de toneladas. Em julho, eram 48,5 milhões de toneladas, arredondando. Estoques americanos 22-23, mercado espera em média 17,7 milhões de toneladas. Em julho, eram praticamente 17,4 milhões de toneladas. Estoques americanos 21-22, quase 18 milhões de toneladas, a expectativa média do mercado, mesmo número de julho. Estoques globais 22-23, ligeiro aumento esperado pelo mercado na média, para 267,8 milhões de toneladas, eram 267,5, e estoques globais 21-22, mercado espera o mesmo número na média, mercado espera o mesmo número de julho de 280,1 milhões de toneladas. Então, Elcio, o que dizer desse trigo? O mercado esperando, Alessandro, não esperando, na verdade, grandes alterações, né? Se a gente for olhar os números, está esperando um aumento de 300 mil toneladas nos estoques dos Estados Unidos, reflexo do aumento da produção, simplesmente, o mesmo volume, e esse mesmo aumento nos Estados Unidos seria repassado pelos números globais. Me parece que está um pouco subestimado, um pouco cautelosa essa visão do mercado, ao passo que nos Estados Unidos a gente tem já uma safra de inverno que está praticamente consolidada, e a gente sabe que é uma safra que teve condições de lavouras não tão boas, foi uma safra pior do que a do ano passado, por exemplo, e teve agora, nas últimas condições de lavouras norte-americanas de primavera, uma queda significativa, não esperada, na verdade, pelo mercado, que esperava-se que 70% estariam entre boas e excelentes condições, e estavam apenas 64, o número veio 64. Então, não entendo muito bem por que dessa estimativa de elevação da produção, pode ser algum ajuste ainda na safra de inverno, mas amanhã, enfim, no relatório do USDA, a gente vai ter essa confirmação. Agora, no cenário global, que praticamente, se a gente considerar que foi nos Estados Unidos que o mercado está esperando essa elevação, me parece que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção em alguns fatores. Primeiro é o Canadá. O Canadá, no ano passado, teve uma quebra muito forte, uma quebra de 40% na sua produção, e neste ano o USDA trabalhou no relatório passado com a produção de 34 milhões de toneladas. Só que internamente, no Canadá, já se fala que essa produção não deve passar de 30 milhões em função do clima seco, inclusive esse clima diverso que vem prejudicando lavouras não só nos Estados Unidos, como no Canadá e também na Europa. A gente pode colocar também como um outro fator que é bem possível que a gente tenha alteração em termos globais, a safra argentina. O USDA trabalha com 19,5 milhões de toneladas, mas os números aqui das nossas safras aqui da Argentina já trabalha com 17,9 milhões de toneladas também na Argentina, uma condição de seca bastante severa que vem prejudicando as lavouras, tá certo? Que ainda é possível que as chuvas melhorem essa situação, mas seriam números que a gente tem que ficar bastante atento. Em relação à Ucrânia, também, como o Paulo falou, a gente deve ter um aumento das exportações de trigo, mas o ponto é que o excedente de exportação que sobrou do ano passado, que ficou nos estoques, que era em torno de 4 milhões, ele é inferior à queda esperada na Ucrânia, que é de 13,5 milhões. Então, tem sim essa retomada, essa expectativa de um maior embarque vindo da Ucrânia, mas mesmo assim, se a gente comparar, o saldo exportável não deve passar de 14 milhões de toneladas contra 19 milhões de toneladas do ano passado. Então, se o USDA está trabalhando com uma leve alta dos estoques, basicamente, nesses números que a gente vê aqui, poderia ser, na verdade, na questão norte-americana, mas pode ser também de balanços, de ajustes dentro do quadro global. Também acho interessante a gente ficar prestando atenção na Índia, porque a Índia tinha suspendido as exportações na metade de maio, e agora, nessa semana, anunciou que está isentando tirando tarifas para importação. Se o governo chinês está tirando essas tarifas, pode ser que a produção seja ainda menor. Então, acho que são esses pontos que, no meu ver, justificariam até uma redução da produção global. Se o USDA está trabalhando com estoques maiores, teria que ser alguma compensação do lado da demanda, mas, como o Paulo falou, a questão europeia,
a gente tem na Europa a região que mais consome trigo para ração animal, mesmo com o trigo mais caro, então talvez não se justificaria também essa queda da demanda. Então são números que a gente vai precisar esperar o USDA para ter um pouquinho uma visão mais clara, mas me parece que o mercado está um pouco otimista em relação a essas produções, tanto nos Estados Unidos quanto no mercado global. Ótimo, Elcio. Vou tirar o compartilhamento aqui, vamos fazer uma rodadinha de Bolsa de Chicago. Vamos comentar aí como é que estão os preços. Vou citar desse momento, ainda falta um pouquinho para o fechamento, mas nós temos a soja no contrato mais negociado novembro, tendo uma alta de 0,3% praticamente a 14,32 e 3/4. Luiz, boa parte das commodities aí nas bolsas de futuros estão subindo, em que pese o petróleo está com muita volatilidade, né? O dólar caindo em relação a outras moedas, com números aí um pouquinho melhores de inflação nos Estados Unidos, mas essa alta aí tem mais a ver com o que hoje, tu achas, o Luiz? Alessandro, tem um pouco do lado financeiro, sim. A gente vê as bolsas aí ao redor do mundo subindo, né? O mercado aparentemente um pouquinho mais tranquilo com relação a esses dados econômicos aí, principalmente dos Estados Unidos. Mas eu ainda acho que o principal é a questão fundamental e o mercado está se posicionando, como eu falei, frente a esse relatório que tende a ser relativamente altista, né? Embora não seja esperado um grande corte de estoques. O corte de produção ele acaba sendo considerado altista, né? Então, boa parte disso é sim o mercado se posicionando. O mercado até estava subindo bem mais antes, né? Na abertura dos negócios, essas altas diminuíram agora, até porque o mercado antecipa os movimentos, ele olha para frente e as próximas 2 semanas a gente está esperando, os mapas estão nos indicando um clima um pouquinho melhor, embora não muito chuvoso no meio oeste americano, no cinturão produtor, mas com temperaturas mais amenas. Então isso é importante, né? Principalmente nesse momento para a soja é bastante importante no desenvolvimento das lavouras. Então o clima aparentemente vai dar uma melhoradinha aí nos próximos dias, o que pode ajudar a segurar essa produção, essa produtividade americana. Então, o mercado já olha para frente e também não consegue trazer muita valorização em cima dessa melhora climática. Beleza, Luiz. Paulo, contrato dezembro do milho está a 6,20, com uma alta de praticamente 1% das últimas 6 sessões, 5 de alta, Paulo. O que dá para dizer? A gente viu aí uma piora, né, nas condições das lavouras. Tem essa expectativa do departamento do relatório, tem o financeiro, bastante coisa aí, né? Tem bastante coisa. É um ano repleto de muitas coisas e essa semana tem mais o USDA, né? Então, naturalmente, você tem ainda toda essa expectativa com produtividade americana. O que o USDA colocar amanhã, o mercado vai aceitar e tocar para frente. Na outra semana, no dia 22 a 25, tem aquele crop tour famoso, né, do grupo ProFarmer, que também é outra referência importante para o mercado. Acredito que o mercado já precificou esse pequeno corte de produtividade projetado e a surpresa será se o USDA trouxer uma produtividade acima de 177, o que é possível, ou uma produtividade muito abaixo dos 176, que é o que o mercado espera, né? Se vier dentro disso, acredito que já esteja precificado. E $6,20 para Chicago, numa pré-colheita americana, é caro, certo? Então, o mercado, em algum momento, vai dar uma realizada boa, precificando essa entrada de safra americana. As outras informações paralelas, é claro, estão por conta da Europa, né? Por conta do trigo, né? Se o trigo voltar a subir, ajuda o milho, e todas essas informações de mercado financeiro. Hoje, por sorte, a inflação americana já veio oferecendo um bom recuo. Não é o recuo, está longe de ser o esperado, mas acomodou bem os mercados, né? Inclusive o dólar index, o câmbio aqui no Brasil. Agora, tem um longo segundo semestre ainda pelo caminho, até definir essa safra americana e toda essa trajetória de mercado financeiro. Vamos aqui, Elcio, vamos ver o contrato, acho que pode ser setembro, 8,013 1/4, operando com alta de quase 2,8%, Elcio. São 3 sessões seguidas de alta aí para o trigo.
3 sessões já, Alessandro, na verdade, buscando um suporte, na verdade, próximo a esse 8, chegou a 7,60. É um momento de pleno ingresso de safra. A safra de inverno ao redor do mundo corresponde a mais de 80% de toda a produção global. Então, o mercado vem sentiu essa forte queda, né? Agora vem buscando um suporte que fica em próximo de 7,50 a 8 centavos de dólar por bushel. É verdade que de maio para cá o mercado despencou, saiu num patamar acima de 12 para vir tocar nesse patamar de 8, e essas altas recentes elas ainda respondem à piora das condições das lavouras. As inspeções norte-americanas vieram forte, a gente sabe que é uma safra norte-americana pequena, estoques ajustados, então quando a demanda começa a responder bem, o mercado vem para cima também, e hoje repercutindo também a piora, de um modo geral, das condições climáticas também nos Estados Unidos e na Europa, nas regiões de trigo. Então, eu vejo o mercado buscando uma acomodação, o mercado ainda deve seguir pressionado pelo ingresso de safra, mas como a gente está naquele período que sazonalmente a gente tem as menores cotações, está sentindo esse maior fluxo de ingresso de safra, parece que o mercado já começa a buscar um suporte em torno de 7,50 a 8, que é bom que a gente lembre que é cerca de $1 por bushel superior ao do mesmo período do ano passado. Então, basicamente, é isso que a gente está sentindo hoje no mercado. É um movimento mais pontual, mas enquanto estiver entrando trigo no mundo, a gente vai ter ainda pressão sobre o mercado, mas sustentado por esse quadro que a gente vê em termos globais, que é mais apertado em relação ao ano passado. Obrigado, Elcio. Então, lembro a você, sexta-feira, 13 horas, divulgação do relatório de oferta e demanda de agosto do Departamento Norte-Americano de Agricultura. Toda a cobertura de Safras Consultoria, da agência Safras, está em safras.com.br. Conheça a nossa plataforma de Safras, tem material de todos esses consultores e outros consultores também de Safras, além de datas de palestras, de cursos, tem tudo lá, procure. E entre no nosso canal também, esse nosso canal no YouTube, Safras TV, a gente volta a se encontrar no nosso time depois desse relatório, no vídeo pós-USDA, com a repercussão dos dados efetivamente apresentados e os reflexos disso no mercado. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Agradeço muito o Luiz, o Paulo e o Elcio. Um abraço e até sexta.